gente, olá o YouTube. Vamos pra mais um vídeo? Mas vamos comigo até o serviço, né? Eu tô indo agora pro serviço, né? E aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu no fim de semana e algumas coisas misteriosas. Gente, eu tô chocada até agora. E aí eu resolvi aqui nesse arrume-se aqui comigo, porque eu preciso me arrumar, né? E nessa ida pro serviço, contar agora tudo pra vocês, né? Hoje é segunda-feira, né? E assim, eu acho que iniciou as coisas. Eu acho que, eu não sei se foi na sexta, não. Sexta-noite. Vocês acreditam que o meu ventilador foi dar pau de novo? Gente, esse ventilador, eu não sei nem quando foi, gente. Eu não sei se tem uns 3 meses, por aí, mas 4 meses no máximo. E ele já deu pau. Aí eu tinha trocado a extensão. Só que a extensão é uma extensão antiga, mas estava funcionando pra lavar o carro, né? O céu tá bonito, né, hoje. E aí tá, né? Eu troquei, mas tava a mesma tomada. Eu tenho uma tomada nessa casa, gente, no meu quarto, e uma no banheiro. E deveria ter um interruptor no teto. Só que a do teto foi colocado o interruptor, passa energia, porque eu já, assim, lavando o banheiro, porque é de piso, né, até o teto, que tem o forro de PVC. PVC é aquele forro de plástico, normalzinho, mais simples, sem ser de gesso, ou de madeira, que é mais antigo. Pois é, aí já levei choque. Mas em cima só tá o fio pendurado. Então assim, eu nunca cheguei a botar bocal e tal. E quando eu falei com um eletricista, que foi ver uma vez que deu um curto no meu quarto, porque a luz do teto não funciona, gente. Então, quando foi feita a parte de cima, foi colocado aqueles ventiladores de teto, que era a época e tal, né? Aí era ventilador com luz. Só que não foi colocado bem central, foi colocado de acordo com a posição na cama, que é bem perto da porta, vamos dizer assim, né? Na mesma parede, perto da porta. E assim, ele parou de funcionar há muitos anos, mas a luz estava funcionando. Aí chegou um momento que a gente disse, vamos pensar em resolver essa situação, né? Você deixa de lado, compra outro ventilador e segue a vida. E aí teve um momento que deu um curto, né, nessa luz e parou de funcionar. Aí chamou um cara que meio eletricista, só que ele não deu muito certo, não resolveu. Aí a gente chamou o eletricista que resolve o problema de bomba pra gente. A gente tem poço artesiano. Porque quando a gente comprou o terreno lá de casa, eu tinha 3 anos de idade. Foi quando minha mãe comprou a primeira casa dela. Não, segunda, gente. Segunda casa dela, porque a primeira casa dela, na época, era baratinho tirar. É como Minha Casa Minha Vida, que agora tem parcela barata. Aí ela conseguiu, né, assim, com salário mínimo. Na época, ela conseguiu pagar a casinha dela longe e tal. Mais distante daqui, né? Mas assim, pra morar, meu pai até queria ir pra essa casa. Mas eles teriam que construir, porque era uma casinha pequena, onde pra morar mesmo seria uma kitnet lá, mas um terreno grande. Você teria que aumentar a casa, né? Aí ela, não, eu quero ficar perto da minha mãe e tal, e foi no mesmo bairro, né? E aí que achou esse terreno e comprou. Só que na época não passava água, então a maioria das casas lá, na época, né, teve que cavar e colocar poço artesiano pra ter água na sua casa. Então, pra ter poço artesiano, que não é aquele poço coisa, é só uma bomba com um equipamento pra puxar água, né? Pra levar pra casa. Não é aquele poço aberto, né? Que você vê interior. Aí tá, deu curto. Aí ele mediu, ó, mira, aqui tá tudo queimado, isso aqui só instalação nova. Aí amanhã, quanto é? Aí olha, essa casa toda precisa trocar. A cada 10 anos, instalação elétrica precisa trocar. Só ali já tem uns 20 anos, né? Lá em cima eu acho que tem 19. Eu tenho 31, façam as contas. Lá em cima, eu acho que terminou de construir. Assim, que a gente se mudou, mas estava um pouquinho antes, pronta. A gente se mudou em 2007. Pra andar de cima, porque a gente ainda tava dormindo no andar de baixo. Porque o ventilador queimou, aí a gente colocou em se mudar mesmo, porque aí ficou pronto, sabe assim, teve desculpa, vamos agora colocar, já que construiu, colocar e morar nos quartos que construiu em cima, sabe assim, se mudar de fato o que você construiu, né, em cima. Aí tá, porque antigamente, gente, embaixo, eu ainda vou passar um videozão pra vocês, eu acho que antes desse, de arrumando o quartinho, que eu vou explicar pra vocês que ali é uma parte do quarto da bagunça, era um quarto só, e aquela parte lá, desse lado do vídeo, desse lado aqui, ele é onde ficavam as camas. Então, assim, né? E vocês vão ver na parede, dá pra ver uma mancha, ali era uma janela. Que minha mãe fechou com medo, né? De invadirem e tal. E deixar só a janela de cima que é mais alta e tal, dando assim. Aí tá, falei, contei a história e não contei o que sucedeu, né? Então eu já chegando no caso do serviço e não conto a história. Enfim, aí tá, né? Aí de noite na sexta-feira, né? Aí tá, né? Aí eu tinha uma tomada. Quando o outro ventilador queimou, ou seja, na minha vida, eu sobrevivi de uma tomada. Meu pai, na casa toda de embaixo, que ele construiu primeiro embaixo, ele botou não sei quantas mil tomadas, porque ele achava necessário, copa, cozinha. Mas no quarto, os filhos precisavam de uma tomada. E uma tomada no banheiro, era suficiente. Aí, quando isso aconteceu, né, não, de fato não tinha tomada nessa outra tomada que ligava do ventilador. Aí nem dava pra transformar em tomada porque tava tudo queimado. Aí eu sobrevivia, sem a luz do teto, com uma tomada. Então assim,
Nos últimos tempos, assim, era 2 lamparinas pra iluminar o teto, mas assim, lamparinas que eu digo lâmpada de mesa, a luz do banheiro, se eu quisesse pra iluminar o quarto, e tinha a luz do corredorzinho dos quartos. Meu quarto e o quarto do meu irmão ficava um diferente pro outro. Tinha uma luz no meio. Então, assim, eu vivia de extensão porque minha tomada fica atrás do guarda-roupa. Então eu colocava uma extensão e vivia assim com um monte de coisa ligada. Ou pelo menos assim, né? Então eu acho que começou a sobrecarregar, eu acho que coisa velha, o outro já tinha dado pau, né? Assim, eu acho que, assim, quando o primeiro deu, eu troquei de extensão, o primeiro ventilador. Aí na sexta-feira à noite ele começou a dar problema assim, sabe, querer desligar? Aí, mas eu tava com tanto sono que eu não troquei de extensão. E ela era uma extensão que antes ela tava tão alinhada com outras extensões que eu até arrumei. E ela parou de dar, assim, você encostava na extensão no chão no pé e ela desligava o ventilador. Desligava a luz, sabe? Aí você encostava de novo, ela ligava. Tava com o contato. Mas depois que eu estiquei, que ela tava tão alinhada, que ela era grande. E o quarto é 3x3, né? Aí... Mas era que me servia, assim, uma era muito pequena, uma era muito grande, né? Eu usava a grande que dava. Aí eu usava pra usar o celular, eu tinha uma cadeirinha pra cama, aí eu botava uma pra cá e outra pra lá pro ventilador em cima da mesa. Aí, ou seja, 6 horas da manhã o bicho começou a feder, parou. Aí eu tirei da tomada, aí liguei no botão, né, e botei na tomada de novo. Menino do céu, o bicho coisou, gente. Saiu fogo do botão. Aí eu disse, eu botei no 2, que o 2 logo deu problema, né? Quando eu comprei, eu disse, não acredito, meu irmão disse assim, Miriam, não compra da Mundial, que é rápido dar problema. Aí a gente foi mais pelo preço também, eu disse, assim, pra mim, Mundial era essa marca, né? Aí tá, eu pensei que eu tinha botado no 2, que já tava dando problema. Liguei no 3, gente, o botão tava dando fogo. Fogo! Aí eu desliguei com medo até de tirar da tomada. Aí terminei de dormir, fui atrás do ventilador e meu irmão ligando, aí a gente... Aí eu compro, mas aí ele resolveu pedir pela internet, chega amanhã, e ele trouxe o dele de pé. Vamos comprar logo de pé, porque aí livra a mesa de Miriam. Ele de pé mais resistente e tal, esse monte de coisa. E aí eu resolvi tirar de vez da minha cabeça que pode ser problema de extensão, pode ser da tomada. Então eu tô fazendo uma ligação direta da tomada do quarto do meu irmão. Aqui? Tá. Rápido estacionar. Aí meu irmão, quando eu usei essa, aí ele comprou uma maior extensão pra lavar carro, né? Porque tem uma tomada na garagem. E aí ele tá usando, né? Eu peguei essa extensão e tô usando do quarto dele, a única tomada que ele tem. E usando, poderia ser do banheiro mais perto, ou poderia ser da sala. Mas a sala ia cruzar de frente pro quarto da minha mãe, porque o quarto da minha mãe fica do lado do meu. E a tomada fica um pouquinho pro lado, então ficaria de frente pro quarto dela pra passar pelo meu, entendeu? Aí, gente, o que isso sucedeu, pra terminar a história? Meu irmão pediu, né? Tô usando assim. Aí ele foi trocar a tomada, deu BO do banheiro, que ele disse, eu vou ser eletricista. Foi trocar a tomada pra uma nova. Fiquei sem tomada, que tá dando mau contato. Tô usando o quarto dele, porque eu puxei a extensão de lá, né? Mas sendo que de tarde eu fui puxar a extensão, já tava dando mau contato, eu não sei do nada. Acho que a extensão antiga mesmo, minha, que foi a que deu problema no... Eu não sei se foi a extensão, se não foi. E aí... Tô vivendo. Mas amanhã o eletricista vai lá ver. Aí a mamãe encontrou o eletricista e ela disse, deu curto o quarto dela. Aí eu disse, não, gente. Mas assim, ele é difícil, eu tenho que dizer logo, deu curto. Na verdade, nem sei. Aí eu vou pedir pra ele ver essa tomada do quarto, que eu não sei se ele vai dar, porque fica ruim afastar. Aí minha irmã até disse, como a gente vai trocar daqui a um tempo o meu guarda-roupa, ele disse, volta pra onde tá a tua mesa atrás, né, que tá a parede azul. Porque aí tu livra a tomada, porque aí fica mais fácil de tu pegar. Aí eu não sei, gente. Outro caso foi porque minha mãe tava falando da minha tia. Gente, do nada, a minha gata tava no andar de baixo, eu tava no andar de baixo, e meu gatinho tava de olho, assim, pra escada, né? No peitoril, vamos dizer assim, né? Que seria, vamos dizer assim, na parte de cima, que dividiu o andar, vamos dizer assim, porque tu pode olhar o andar de baixo um pouquinho, né? Aí ele tava lá, gente, ele não tinha noção que ele poderia ter aprontado lá, porque gato, quando apronta, tu sabe. E não, gente, mamãe foi falar da minha avó paterna. Gente, do nada, caiu o ventilador dela do chão. Foi só um baque de vidro quebrando. Um vidro que tava em cima da mesa dela, quebrou no chão. Gente, não tinha nem como cair, foi assim, do nada. Não tinha vento que caísse. Se fosse na primeira sala com vento, não. Gente do céu, mamãe foi contar pro meu tio. Meu tio, gente, minha avó tá precisando de oração. Gorete, reza aí. Gente, pra vocês verem. Ela foi falar, comparar, que alguém comparou a irmã dela, né, que é mais velha, né. Mas não tão mais velha que meu tio, né. Meu tio é mais velho que ela, mas ela como mulher mais velha das mulheres. Pois é. E aí quebrou.
O ventilador continua a funcionar, mas o vidro que espatifou. E não foi o gato tava tranquilo, olhando pra rua, numa confusão dos outros gatos. Pois é. E aí foi o vídeo de hoje, gente. Deixa eu correr pro serviço agora.